Paz e graça, irmãos. Irmãos, vamos aprender com a passagem de Juízes capítulo 7, onde Deus escolhe 300. O que Deus quer nos ensinar com a escolha dos 300? Tá? Juízes capítulo 7, versículo 2. E disse o Senhor a Gideão: muito é o povo que está contigo, para eu dar os midianitas em sua mão, a fim de que Israel se não glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Então os irmãos conhecem a passagem. Havia 32 mil em Israel preparados para a peleja, e Deus foi fazendo uma seleção, e esse número caiu para chegar até 300. Primeira seleção: covardes voltem para trás. 22 mil voltaram e 10 mil ficaram. Segunda seleção: aquele que beber com atenção seleciona, e os que ajoelharem para beber com mais tranquilidade seleciona para o lado de lá. Ou seja, 9.700 beberam relaxadamente, à vontade, tranquilo, despreocupado, e apenas 300 beberam com atenção. Conclusão: de 32.300 foram os que estavam aptos aos olhos de Deus para a peleja. Irmãos, aprendendo com essa escolha dos 300, nós podemos ver que Deus quer nos ensinar algumas coisas. Primeira coisa, Deus quer nos ensinar, mostrou para Gideão e mostrou para Israel, que Deus não depende de quantidade para fazer alguma coisa. Deus nunca dependeu de quantidade para fazer alguma coisa. Perceba que a maioria voltou para trás, a maioria não foi selecionada por Deus, e com 300 a vitória veio para Israel. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a quantidade. O homem vê o que vai exercer massa, volume. Para o homem, crescimento é massa. Para o homem, crescimento é volume. Para o homem, crescimento é quantidade de pessoas, é o número de cabeça que possui. Ou seja, em qualquer lugar, na igreja, em qualquer sistema, tá? Para o homem o que vale é a quantidade de mão de obra. Para Deus não. Para Deus o que vale é Ele está no centro da situação. Portanto eu te digo, quantidade de amigo não quer dizer nada. Quantidade de parente não quer dizer nada. Quantidade de dinheiro não quer dizer nada. Quantidade de bens, de patrimônios não querem dizer nada. O que quer dizer e o que vale para você é se Deus está na situação. Esse é o primeiro aprendizado que Deus quer nos ensinar. Não é a quantidade das coisas, mas é se Deus está na situação. Se Ele está, então tudo vai dar certo. Então tudo vale a pena. Então tudo é bom para nós e vai ter um resultado positivo para nós. Mas se Ele estiver na situação. Esse é o primeiro aprendizado dessa passagem. Segundo aprendizado dessa passagem: humanamente falando, era impossível 300 vencer um exército de milhares. Era impossível 300 vencer uma guerra contra milhares. Segundo aprendizado, o que Deus quer falar, quer mostrar, que não é a nossa força física que vence, mas é a nossa força espiritual. As batalhas que nós travamos não venceremos pela força física. Eles não tiveram que enfiar a espada em ninguém, mas pela fé em Deus venceram a peleja. Fizeram apenas o que Deus mandou, e os inimigos se mataram. Uns aos outros se feriram, ao ponto de Israel vencer sem precisar manchar uma espada de sangue. Segunda lição: Deus está mostrando para nós que nós venceremos não com a força física, mas com a força espiritual, com a nossa fé, é que venceremos as dificuldades, as pelejas e as provações. Então, primeira lição: Deus tem que estar na situação. Segunda lição: não venceremos pela força física, mas pela força espiritual. Terceira lição: Deus mostrou para Israel que a vitória vinha de Deus e a glória também era para Ele. Então Deus permite esses 300 ficar para que no final da guerra, nós lemos aqui, a glória não seja para quem venceu,
mas seja para Deus, porque ficaria claro que somente um milagre seria capaz de dar a vitória para Israel. Então, essas são as lições que nós vemos aqui com a escolha dos 300. Quando Deus escolhe os 300. Que Deus tem que estar na situação, sim, ele tem que estar na causa. Tá? Que Deus, ele vem trabalhar de uma forma que nós não entendemos, tá? Ao ponto da gente depender dele. Por quê? Porque a quantidade geraria força física, mas Deus mostrou que isso também não vale. O que vale a força espiritual é a fé nele, tá? E o terceiro é isso, é para que quando você conquistar esse milagre, essa bênção, essa vitória, você dizer glória a Deus, e não você dizer eu consegui, mas Deus me deu o milagre. Amém? É isso que é importante a gente entender, tá? É isso que é importante a gente analisar. Então é isso que nós aprendemos com Juízes, capítulo 7, tá? Com a escolha dos 300. Deus tem que estar na situação. A nossa vitória não vem da nossa força física, mas da nossa fé em Deus, da nossa força espiritual. E a glória não é para nós. Não. As palmas, o aplauso não é para mim, mas para Deus. A honra é para Ele, a glória é para Ele, porque Ele fez o milagre acontecer. Amém? Deus abençoe, que Deus se esclareça mais e que isso venha acrescentar mais na sua vida. Em nome de Jesus. Um abraço.